ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, administra as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. E me entregar. E me entregar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Senhor Deus, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos nessa noite, ó Pai. Senhor Deus, venha nos abençoar mais uma vez nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor.
Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas aqui depositadas, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, por fazer parte dessa igreja, ó Deus. Que o Senhor cada dia mais, Senhor, edifica a sua santa casa, Senhor Deus. Que o Senhor cada dia mais, Senhor, prepara o nosso pastor Amadeu, para que assim ele possa conduzir essas ovelhas, ó Deus, essa igreja aqui neste local, Pai. Que o Senhor também, ó Deus, possa fazer de nós instrumentos seus nas suas mãos, que possamos ser, ó Deus, carta viva, ser um exemplo a essa comunidade aqui, Senhor Deus. Pai maravilhoso, assim nós oramos, assim nós agradecemos, exaltamos o teu santo nome. Amém, Senhor Jesus. Amém. Já há alguns domingos que nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E hoje, o trecho que servirá de base para a nossa meditação se encontra no capítulo 6, versos de 11 a 16. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos de 11 a 16. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos de 11 a 16. Aqueles que porventura estiverem próximos de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa para que todos possam acompanhar a leitura. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em sua época determinada, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, pelo poder, meu Pai, da Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, porque esta palavra, meu Pai, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E nós esperamos, meu Pai, que ela de fato penetre em nossa mente e em nosso coração a partir desse instante, ó Pai. Quebra, meu Pai, no nosso meio todo e qualquer empecilho, toda e qualquer tentativa de Satanás, meu Pai, de impedir que cada um de nós tenha, meu Pai, a compreensão exata daquilo, meu Pai, que estará sendo ensinado. Fala conosco, Senhor. Conceda a cada um de nós o precioso dom da fé, sem o qual é impossível agradarmos a Deus. E que mediante este dom, nós possamos receber de bom grado a palavra do Senhor que será pregada nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse a vocês, já há alguns domingos que nós estamos nos dedicando ao estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo, meus irmãos, um dos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comissionado pelo próprio Jesus, enquanto estava ali a caminho de Damasco, certo? Aquele momento, aquela comissão extraordinária que Paulo teve e que fez dele, de um ex-perseguidor dos cristãos, a um dos maiores cristãos de toda a história do cristianismo. Paulo, então, ao seu amado discípulo chamado Timóteo, escreveu 2 cartas. Essas 2 cartas de Paulo a Timóteo, meus irmãos, juntamente com a epístola de Paulo a Tito, são chamadas no meio teológico, nos círculos de estudos bíblicos, de epístolas pastorais, meus irmãos. Por que de epístolas pastorais? Porque tanto as cartas a Timóteo, quanto também a carta a Tito, trazem, meus irmãos, inúmeras características, inúmeras atribuições que devem ser levadas em consideração
por aqueles que têm o dom do pastoreio, o dom do pastorado, o ministério da palavra. Além disso, meus irmãos, são também consideradas como epístolas pastorais, porque foram escritas por um cuidadoso pastor aos seus discípulos amados. No nosso caso, em que nós estamos estudando, esse discípulo é Timóteo. Essa primeira carta, meus irmãos, foi escrita em aproximadamente 63 depois de Cristo, da região da Macedônia, provavelmente da cidade de Filipos. Então foi ali da cidade de Filipos que Paulo escreveu esta sua primeira carta ao seu discípulo querido chamado de Timóteo. Timóteo, meus irmãos, era um jovem pastor, ainda muito inexperiente, mas extremamente dedicado, extremamente fiel, extremamente obediente, extremamente comprometido com a causa de Jesus. E por essa razão, meus amados irmãos, é que Timóteo recebeu de Deus, irmão Geraldo Júnior, uma igreja das mais importantes daquela época. Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso, certo? A igreja na cidade de Éfeso era uma das maiores igrejas ali no sudeste asiático, meus irmãos. E Timóteo recebeu essa enorme incumbência de Deus de pastorear aquela igreja, que, meus irmãos, como toda igreja grande, tinha também inúmeros problemas. Então, é para ajudar Timóteo a lidar com esses problemas que o apóstolo Paulo escreveu, então, tanto a primeira quanto também a segunda carta. Certo, meus irmãos? O principal tema, meus irmãos, o principal assunto que Paulo aborda com Timóteo nessa primeira carta diz respeito aos falsos mestres, aos falsos ensinos, aos falsos profetas. A igreja em Éfeso era uma igreja grande, meus irmãos. Timóteo estava enfrentando ali inúmeros problemas com falsos pregadores, com hereges, pessoas que haviam recebido a fé genuína, mas que acabaram por se desviar dessa fé e estavam pregando coisas completamente diferentes daquilo que aprenderam. Então, para lidar com esses apóstatas, para lidar com essas pessoas que se desviaram da sua fé original, é que então Paulo escreve a Timóteo, orientando seu filho na fé a como combater o bom combate, a como lidar com esses inúmeros hereges que estavam surgindo ali no meio da igreja. A situação, meus irmãos, se nós compararmos, de 2000 anos atrás, quando Timóteo recebeu essa carta, com a situação que nós vivemos hoje, não é muito diferente. A igreja nos dias de hoje, meus irmãos, também é vítima de inúmeros ataques heréticos. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? A igreja de Jesus Cristo, no tempo em que nós vivemos, também está sendo atacada por falsos profetas, por falsos ensinos, por pessoas que têm uma aparência de piedade, mas pregam coisas completamente contrárias ao que as Escrituras nos ensinam. E como nós aprendemos hoje de manhã aqui, meus irmãos, durante aí a sessão de profissão de fé desses irmãos que receberam o seu certificado, para nós batistas, a Bíblia é a regra de fé e de prática. Isso significa, meus amados irmãos, que onde quer que nós formos, para nós sabermos se o que está sendo pregado a nós é verdade, nós vamos consultar onde? Na Bíblia. Nós não confiamos simplesmente em palavras de homens. É o que eu digo para os irmãos aqui constantemente. Os irmãos não devem simplesmente confiar naquilo que o pastor Amadeu fala, naquilo que o Cleiton fala, naquilo que o Josimar fala ou que qualquer outra pessoa fala. É sua obrigação como filho de Deus conferir tudo aquilo que te é dito com o quê? Com as Escrituras sagradas. Nós precisamos, meus irmãos, ser crentes bereanos. O que os crentes bereanos faziam? Conferiam tudo aquilo que era pregado a eles com a Bíblia Sagrada, com as Escrituras. Naquela época eles ainda não tinham a Bíblia, né? Mas eles tinham as Escrituras do Antigo Testamento. Então tudo aquilo que eles ouviam os apóstolos pregarem, eles faziam questão de conferir com as Escrituras, para saber se de fato era daquele jeito. O mesmo você deve fazer hoje. Porque se você não tomar esse cuidado, você corre um risco enorme de ceder aos enganos que são oferecidos pelo mundo lá fora. Amém, meus irmãos? Então é para tratar desses assuntos que o apóstolo Paulo escreveu essas duas cartas. No domingo passado, meus irmãos, aliás, domingo passado não, no último domingo em que nós estudamos a primeira carta, nós estudamos o capítulo 6, versículos de 3 a 10. E nesse trecho dos versículos de 3 a 10, Paulo exorta a Timóteo para fugir
dos falsos mestres e também dos perigos das riquezas. Então foi esse o último assunto que nós estudamos dentro da primeira carta a Timóteo aqui na nossa igreja. Hoje, meus irmãos, dando continuidade a esse estudo, nós observamos aqui no trecho dos versículos de 11 a 16, 4 verbos que eu quero que os irmãos, se for possível, sublinhem aí na sua Bíblia, certo? 4 verbos que foram destacados pelo apóstolo Paulo nessa passagem que servirá de base para a nossa meditação nessa noite e que você também deve guardar e exercitar na sua vida. Quais são esses verbos, meus irmãos? Se você tiver com caneta aí, marque aí na sua Bíblia. O primeiro verbo, meus irmãos: tu, porém, ó homem de Deus, foge. Marque aí esse verbo na sua Bíblia. Foge, foge. O segundo verbo, meus irmãos: antes segue a justiça. Destaca aí o verbo seguir, segue. Destaque aí o verbo segue. Depois, meus irmãos, o terceiro verbo, versículo 12: combate. Combate o bom combate. Terceiro verbo, combater. E o último verbo, meus irmãos, que deve ser destacado por nós nesse trecho, está lá no versículo 14: guardes o mandato imaculado. O verbo guardar. Então, meus irmãos, 4 verbos que nós vamos destacar com os irmãos no trecho que servirá de base para o nosso estudo nessa noite: o verbo fugir, o verbo seguir, o verbo combater e o verbo guardar. Nós vamos fazer a leitura, meus irmãos, pausadamente de cada um desses versículos e vamos então entender qual é a mensagem de Deus para a vida de cada um de nós nessa noite. Amém, meus irmãos? Volte os seus olhos para o texto bíblico novamente. Vamos fazer a leitura. Depois então, meus irmãos, de Paulo ter falado para Timóteo: ó, meu filho, eu sei que aí você tem enfrentado problemas com falsos mestres. Eu sei que você tem visto pessoas aí que por conta das suas posses, que por conta das suas riquezas, têm confiado demais nos bens materiais. Depois então de ensinar a Timóteo sobre estas coisas, Paulo vem continuando a sua carta e diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Quando ele fala destas coisas, meus irmãos, Paulo está se referindo ao contexto imediatamente anterior. Qual que é o contexto imediatamente anterior? É o que nós estudamos no nosso último encontro, certo? Os versículos de 3 a 10. De 3 a 10. E sobre o que Paulo falou com Timóteo nos versículos de 3 a 10? Sobre os falsos mestres e sobre os perigos das riquezas. Certo, meus irmãos? Então, Paulo começa aqui essa segunda etapa falando para Timóteo: meu filho, homem de Deus, foge dessas coisas. Ou seja, fuja desses ensinos falsos, fuja desse materialismo pregado por essas pessoas que se consideram ricas, mas que por conta das suas riquezas estão perdendo o bem mais precioso que elas receberam de Deus: a salvação. Fuja destas coisas, ó homem de Deus. A mesma coisa, meus amados irmãos, eu quero dizer para cada um de vocês que me ouve nessa noite: fuja dos falsos ensinos. Como eu já disse aos amados e volto a repetir, meus irmãos, tudo aquilo que vocês ouvirem a respeito de Deus deve ser colocado à prova onde? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia deve ser a sua bússola. A Bíblia deve ser o seu direcionador. Tudo aquilo que você ouvir a respeito de Deus, você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, tudo aquilo que você ouvir a respeito de Deus, deve ser conferido nas Escrituras Sagradas. Fuja dos falsos ensinos. Jesus Cristo nos diz, meus amados irmãos: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O ser humano, irmã Evanir, ele erra quando ele não conhece as Escrituras. E quando ele não conhece as Escrituras, ele também deixa de participar e de sentir na sua vida o poder de Deus. Você quer sentir o poder de Deus na sua vida, irmão Cleiton? Estuda a palavra. Alimenta-te da palavra de Deus. Aliás, é o que está escrito aqui, ó, nesse slide aqui no nosso data show.
esteja atento à pregação, alimenta-te da palavra de Deus. Só que apesar de que a Bíblia está num prato com um garfo e uma faca do lado, meus irmãos, o alimentar aqui não é tão literal, certo? Bom seria, meus irmãos, se para colocar a Bíblia na mente das pessoas, elas pudessem pegar um garfo e uma faca e começar a cortar a Bíblia e comer, certo? Mas infelizmente, meus irmãos, nós não teremos a percepção que precisamos ter da Bíblia se nós comermos ela. Nós precisamos sim nos alimentar da palavra, mas a forma pela qual nós nos alimentamos da palavra é meditando nela de dia e de noite. Não é isso, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina? Salmo 1, versos 1 e 2. Texto que os irmãos devem saber de cor e salteado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Amém, meus amados? Esse deve ser o nosso estilo de vida. Para nós fugirmos dos falsos mestres, para nós fugirmos dos perigos das riquezas, das tentações que nos são oferecidas lá fora, não existe outro meio, meus irmãos. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Se eu não me alimento da palavra de Deus, se eu não tenho a Bíblia como regra de fé e de prática na minha vida, eu vou estar sim suscetível aos enganos, às heresias e às tentações que Satanás nos oferece lá fora. Aliás, eu quero dizer a vocês que às vezes nem só lá fora. Às vezes dentro da igreja, meus irmãos, nós somos expostos a heresias. E só tem um jeito de você não ceder a elas: se você conhecer a Bíblia a fundo. Portanto, estude as Escrituras. Fuja, irmão Geraldo Júnior, dos falsos ensinos e do perigo das riquezas. Como? Alimentando-se da palavra de Deus. Amém, meus amados? O texto, meus irmãos, continua dizendo assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. E aí entra o segundo verbo. Para fugir, meus irmãos, dos falsos ensinos e do perigo das riquezas, eu já disse para os irmãos que a primeira coisa que nós precisamos fazer é o quê? Nos dedicar ao estudo sincero das Escrituras Sagradas. Mas o apóstolo Paulo nos diz mais. Ele diz: segue o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Eu pergunto aos irmãos: onde é que nós vamos aprender todas essas coisas? Na palavra de Deus, meus amados. Na Bíblia Sagrada. É a Bíblia, meus amados irmãos, que vai dizer para nós, meus amados, sobre a justiça verdadeira, que é a justiça que vem de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É a Bíblia que nos dá a real noção de justiça, irmã Diva. Nós às vezes nos preocupamos demais com a justiça dos homens e acabamos nos frustrando muito, porque os homens não têm nada de bom para nos oferecer. A verdadeira justiça vem de Deus. E para nós compreendermos essa justiça, nós temos que olhar para a palavra. O que mais que Paulo diz? A piedade. O que é a piedade, meus irmãos? O coração compassivo, o coração piedoso, meus irmãos. Nós precisamos olhar para as pessoas à nossa volta sem nos conformarmos com a perdição delas. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele não se conformou com a perdição das pessoas que estavam à sua volta. Até o último dia da vida dele, ele pregou. E você deve fazer a mesma coisa. Nós não sabemos, meus irmãos, quantos serão os salvos. Nós não sabemos quem é e quem não é salvo. Jesus não deu a mim e a você a tarefa de escolher quem vai ser e quem não vai ser salvo. Jesus Cristo deu a mim e a você a tarefa de pregar. Portanto, vá e pregue. Tenha um coração piedoso. Tenha um coração compassivo. Olhe para as pessoas que estão à sua volta, que ainda não reconheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador, e fale de Jesus para elas. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, no domingo passado, quando nós estávamos aqui encerrando a nossa campanha de missões nacionais, que nós, meus irmãos, por amor à nossa nação, não podemos nos calar. Por amor à nossa nação, irmão Geraldo Júnior, nós não podemos nos aquietar. Até, meus amados irmãos, que a justiça de Deus brilhe como a luz do dia. E que mais?
Vocês estão lembrados lá do texto? Não está lembrado mais não, gente? O que mais que o texto diz, meus irmãos? Abram lá, meus irmãos. Isaías 62. Abre lá, Brenda, e lê para nós, altão. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos aquietar. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Até que saia a sua justiça como um Senhor e a sua salvação como uma força. Amém, meus irmãos. Nós não podemos nos calar até que a justiça de Deus brilhe como a luz do dia, até que a salvação de Deus se manifeste como uma tocha acesa. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos, meus irmãos, nos conformar em olhar para um familiar do nosso lado que está cada vez mais perdido nas mãos de Satanás. Nós não podemos nos conformar, meus irmãos. Devemos seguir a justiça, a piedade, meus irmãos. O que mais que o apóstolo Paulo diz? A fé, o amor, a constância, a mansidão. A palavra de Deus também nos ensina sobre a fé, meus irmãos. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. A fé, meus amados, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se pode ver. Precisamos seguir a fé. O que mais que o apóstolo Paulo nos diz, meus irmãos? Nós devemos fugir dos falsos ensinos e do perigo das riquezas e seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor. O amor, meus irmãos, é a marca registrada do Evangelho de Jesus Cristo. Se nós não amarmos as pessoas que estão à nossa volta, como é que nós podemos nos dizer cristãos, meus irmãos? Nós não podemos nos conformar com a perdição das pessoas. Às vezes se torna difícil falar, mas pelo menos orar. Você precisa, meus irmãos, fazer isso todos os dias na sua vida. Orar pelas pessoas que estão à sua volta. Orar para que Deus te dê oportunidades de falar de Jesus Cristo a essas pessoas. Do contrário, elas caminharão a passos largos para o inferno e nós não podemos nos conformar com isso. A constância, a mansidão. Tudo, meus irmãos, na nossa vida cristã deve ser constante. O que significa isso, meus irmãos? Essa constância. Uma vez que nós começamos a caminhada, irmão Júnior, nós devemos perseverar. Nós devemos permanecer constantes na caminhada de Jesus. Hoje os irmãos foram batizados. Nós esperamos, meus irmãos, que vocês permaneçam nessa caminhada até o dia de Jesus voltar. A pior tristeza para nós, meus irmãos, é nós batalharmos, estudarmos com vocês, pregarmos a palavra para vocês e depois, meus irmãos, chegar ao nosso conhecimento que você está perdido no mundo. A nossa fé deve ser uma fé constante. Nós precisamos perseverar na nossa fé. E precisamos também, meus amados, como o apóstolo Paulo aqui nos diz, buscar a mansidão. Ser mansos, meus irmãos, tanto no sentido de ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que infelizmente não suportam mais ouvir a pregação. Eu quero dizer para você que sempre que você tem o privilégio de ouvir a pregação da palavra, você deve receber essa palavra com mansidão no seu coração. Receber a palavra com mansidão, meus irmãos, significa estar disposto a obedecê-la. Quando eu não recebo a palavra de Deus com mansidão, quando eu recebo a palavra de Deus com dureza, isso significa, meus irmãos, que eu também não estou disposto a obedecê-la. Quando eu recebo a palavra com mansidão, eu demonstro para Deus a minha disposição em obedecê-la em tudo. Então esses, meus irmãos, são os conselhos que o apóstolo Paulo dá a Timóteo e que nessa noite eu dou a cada um de vocês, para que nós então possamos fugir de todos os falsos ensinos e de todos os perigos que o mundo lá fora nos oferece. Fuja destas coisas e siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Mas não para por aí, meus amados. No versículo 12, meus irmãos, o apóstolo Paulo continua dizendo para o seu filho na fé Timóteo o seguinte: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado,
e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combater o bom combate. Meus irmãos, há pessoas, meus amados, que quando entregam a vida para Jesus, pensam que estão entrando para uma vida de paz e de harmonia. Há pessoas que infelizmente pensam, meus amados, que a partir do momento que entregar a vida para Jesus, agora pronto, eu sou servo de Deus, eu estou nas mãos de Jesus, eu não tenho que me preocupar com mais nada, eu vou ter o melhor de tudo. Meus amados, veja bem o conselho que Paulo está dando para Timóteo aqui. Combate o bom combate. Você, irmão Ilma, quando entregou a sua vida para Jesus, não foi chamada para viver as 1000 maravilhas, não. Você foi chamada para combater o bom combate. Eu da mesma forma, o Ramsés da mesma forma, o Cleiton da mesma forma, o Geosimar da mesma forma. Cada um dos amados irmãos que um dia fez uma aliança de fé com Jesus Cristo, foi chamado por Ele para combater o bom combate. Nós vivemos, meus irmãos, em guerra todos os dias. Todos os dias. Se eu perguntar aqui para os irmãos, quem aqui passa dificuldades, lutas espirituais todos os dias, eu tenho certeza que todos aqui vão levantar as mãos. Quem aqui já não se viu entre aquela encruzilhada? Mentir ou não mentir? Eis a questão. É ou não é, meus amados? Quantos homens aqui, e às vezes até as mulheres também, que hoje em dia a perversão já está tão grande que até as mulheres que não tinham esse costume estão tendo também. Mas quantos homens e mulheres, diante, às vezes, de corpos bonitos e bem apresentados, seja na rua ou na televisão, né? Passaram aquele olhar assim e sentiu aquele... Nossa! Não é verdade? É ou não é, meus irmãos? Nós enfrentamos lutas espirituais todos os dias. Quantas às vezes aqui lá no seu trabalho ouviram aquela frase, ou do coleguinha, ou do patrão, ou às vezes até do cliente, que não te agradou muito, e você na hora sentiu aquela vontade assim, de pegar suas coisas, jogar tudo para cima e falar, quer saber do negócio? Eu vou dar um couro nesse cidadão aqui agora, aqui, vou largar a mão desse emprego, não quero saber disso aqui nunca mais. E no trânsito então, né, irmão Josimar? Irmão Josimar que o digo, irmão Josimar ele evita até de andar de carro, o tanto que ele gosta de dirigir, o tanto que ele gosta do trânsito de Rio Verde. Né, irmão Josimar? Trânsito é outro lugar excelente, meus irmãos, para testar a nossa firmeza com Jesus. Nós enfrentamos lutas todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. E é por isso que a Bíblia diz que nós somos chamados para combater o bom combate. Eu quero dizer a você que nós somos filhos de Deus num mundo que jaz no maligno. Eu já usei essa ilustração aqui com os irmãos em outra ocasião, e ela cabe bem novamente aqui no dia de hoje. Às vezes as pessoas ficam procurando muito extraterrestres. Meus irmãos, aqui na igreja, isso aqui está cheio de extraterrestre. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, que é crente em Jesus Cristo, você vai ver um extraterrestre na sua frente. Você está preocupado com ET de Varginha, de Marte, de lá sabe aonde? Olha para a pessoa que está aí do seu lado aí agora aí, ó. Todo mundo é extraterrestre. Ninguém que está aqui, que crê em Jesus Cristo, pertence a esse mundo. Ou eu estou enganado? Eu não pertenço a este mundo, meus irmãos. O mundo que Jesus Cristo tem preparado para mim é totalmente diferente disso daqui. Totalmente diferente. Eu não pertenço a este mundo e você também não pertence. Esse mundo jaz no maligno. E enquanto nós estivermos aqui, irmão Geraldo Júnior, nós fomos chamados para lutar, para combater o bom combate, para resistir às investidas de Satanás. Não pense você que você vai viver as 1000 maravilhas. Quem que é o nosso maior exemplo na vida cristã? Jesus. E eu te pergunto, Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele enfrentou 1000 maravilhas quando esteve aqui na terra? Jesus foi crucificado, meus amados. E ele diz para mim e para você: todo aquele que é meu discípulo deve tomar a sua cruz e me seguir. Tomar a cruz significa o quê? Facilidades? Você já experimentou carregar uma cruz nas costas? Cruz, meus irmãos, é sinônimo de peso. Cruz é sinônimo de dificuldade, mandiva. Portanto, minha irmã, não pense que caminhando com Jesus nessa terra que jaz no maligno significa viver as 1000 maravilhas. Nós fomos chamados para combater o bom combate. Portanto, vai e combata. Seja um bom soldado.
Seja obediente. Isso, meus irmãos, é o que Jesus Cristo espera de mim e de você. Combater o bom combate. Combater o bom combate, meus irmãos. Nós não podemos achar que vivendo neste mundo com Jesus Cristo, nós estaremos guardados das coisas más que aqui estão. Porque o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Você não deve se considerar melhor do que Jesus. Se Jesus padeceu nessa terra, você também, se porventura vier a padecer, deve se achar a coisa mais excelente do mundo. Nós encontramos exemplos das Escrituras, meus irmãos, dos apóstolos, que enquanto apanhavam, glorificavam a Deus. Que enquanto eram presos, cantavam dando glórias. Por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Jesus veio aqui para combater. E nós também devemos estar dispostos a fazer a mesma coisa. Amém, meus amados? Mas os conselhos de Paulo ainda continuam, meus irmãos. Versículo 13, acompanha aí comigo. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. E aí entra o quarto e último verbo que eu quero destacar nesse trecho. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quando o texto aqui fala de mandato, meus irmãos, ele traz para nós um sentido duplo. Um sentido duplo. Ele fala para nós, em primeiro lugar, qual que é o primeiro mandato que nós recebemos de Jesus Cristo? O de sermos filhos de Deus. O de sermos filhos de Deus. Então Paulo está dizendo para Timóteo que Timóteo, guarda o seu mandato até a volta de Jesus. Guarda a sua fé, guarda a sua salvação. E no segundo momento, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para Timóteo também, Timóteo, guarda o seu dom. Hoje, meus irmãos, nós fizemos a leitura aqui na parte da manhã, do relatório da comissão de indicação, com os nomes de todas as pessoas que foram indicadas para exercer cargos e funções aqui na igreja no ano de 2016. Eu disse aqui pela manhã, meus amados, que cada um dos nomes que foram lidos, foram pessoas, meus amados, que a igreja disse, nós reconhecemos nessa pessoa o dom e o talento para o exercício dessa função. Quando nós escolhemos o irmão Cleiton como vice-presidente, nós como comissão entendemos que o Cleiton recebeu de Deus o dom e a vocação para exercer a função de vice-presidente desta igreja. E assim com todos os demais, meus amados, tesoureiros, secretários, professores, diáconos, líderes de departamento, cada um de vocês foi escolhido por essa igreja sob a direção do Espírito Santo de Deus, porque esta igreja reconheceu em vocês o dom e o talento para o exercício das suas vocações. E o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, guarda o seu dom até o dia da volta de Jesus. Eu disse para os irmãos, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui nesse momento. Eu disse para os irmãos durante a preparação do batismo que não existe um único crente no corpo de Cristo que não tenha dom. Isso é impossível. Se você ainda não descobriu o seu dom, trate de trabalhar, porque é trabalhando que você vai descobrir. A igreja, meus amados irmãos, na Bíblia é chamada de corpo de Cristo. E essa comparação não é feita à toa. Da mesma forma que uma unha aqui no meu corpo faz falta, deixa eu arrancar uma unha dessa aqui mesmo, para ver se eu não vou passar a noite inteira gemendo. A unha, irmão Cleiton, é pequenininha, parece insignificante, mas ela tem a função dela no corpo. Cada um de vocês, meus amados, por mais insignificante que você se considere, por mais inútil que você se considere, eu quero dizer a você que você tem um dom, que você tem uma função. E você não pode deixar de exercer essa função no corpo de Cristo. Sabe por quê? Digam vocês para mim. Se a minha mão fica inativa no meu braço, no meu corpo, o que vai acontecer com ela com o passar do tempo? Se uma parte do seu corpo fica inativa, o que vai acontecer com ela? Tudo, meus irmãos, que fica inativo, sem circulação, sem vida, o que acontece? Apodrece e morre. E uma vez que uma parte do corpo apodrece e morre, o que tem que fazer com ela? Cortar e jogar fora.
cortar e jogar fora. Cada um dos irmãos tem um dom. Cada um dos irmãos tem um talento. E o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, em primeiro lugar, guarde a sua fé, guarde a sua salvação. Em segundo lugar, guarde o seu dom, guarde a sua vocação. A vocação e o dom que você tem foram dados por Deus. Dons, meus irmãos, são presentes que nós recebemos. Você acha que você é professor por quê? Por conta da sua capacidade? Não. É porque Deus te deu esse dom. Vocês acham que eu sou pastor por quê? Porque eu sou capacitado para isso? Não. É Deus que me deu este dom. Você acha que é diácono por quê? Porque você é capacitado para isso? Não. Deus te deu este dom. Dom, meus amados, é presente de Deus. Agora eu quero perguntar mais uma vez aqui para os irmãos. Meus irmãos, como que você fica quando você dá um presente para uma pessoa e você vê que a pessoa não deu nem moral para o presente que você deu? Como que você fica? Fala para mim em voz alta. Você fica alegre? Meus irmãos, se eu dou um presente para uma pessoa e eu vejo que ela não usou, minha vontade, sabe o que é? De ir lá e pegar de volta. Eu falo para os irmãos mesmo. Nesse mundo meu coração é meio duro ainda, meus irmãos. Eu fico irritado com certo tipo de coisa. Quando eu vejo que eu dou um presente para uma pessoa e ela trata aquilo, eu falo, quer saber o negócio? Me devolve esse negócio aqui. Não serve para você, para mim dá um jeito de fazer servir. Agora imagine você, Deus, olhando lá do alto, Ele te concedendo um dom e você desprezando este dom. A parábola dos talentos, ela ilustra isso muito bem. Aquele cidadão que recebeu um talento e ao invés de multiplicá-lo, foi escondê-lo, o que Jesus disse a respeito dele? Até o que você não tem será tirado. Agora, eu te pergunto, você que está aí na inatividade e no comodismo, você está preparado para perder até aquilo que você não tem? Está? Já imaginou perder até aquilo que você não tem? Guarde a sua fé, guarde a sua salvação, guarde a sua vocação. O mesmo conselho que Paulo deu a Timóteo, eu estou dando aos irmãos nesse instante. Guarde a sua fé, guarde a sua vocação. Amém? Meus irmãos, o último ensino, a última verdade que eu quero compartilhar com os irmãos ainda nesse texto, e logicamente que nós não poderíamos encerrar essa mensagem sem falar disto. Acompanhe novamente aí na sua Bíblia. Versículo 15. Aliás, versículo 14 ainda. Que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo: Timóteo, guarda a sua fé, guarda a sua vocação. Até quando, apóstolo Paulo? Até o dia da manifestação de Jesus Cristo. Guarda a sua fé, guarda a sua salvação, guarda a sua vocação. Até quando? Até o dia que Jesus voltar. Quando Jesus esteve nessa terra, meus amados irmãos, Ele prometeu que um dia Ele voltaria. Quando Jesus estava subindo aos céus, meus irmãos, no mesmo momento apareceram anjos e falaram para os homens que estavam lá embaixo olhando para os altos, falaram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? E aqueles anjos disseram: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia voltará. Meus amados, é para isso que nós vivemos. Se você tem vivido para alguma outra coisa, acorda. Nós devemos viver, meus amados irmãos, para esperar Jesus Cristo. Nós devemos guardar a nossa fé e a nossa vocação até o dia em que Jesus se manifestar. E você que está me ouvindo nessa noite, você também que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, se você ainda não fez uma aliança de fé com esse Jesus, por favor, ouça
Atente-se à palavra que está sendo pregada. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Jesus Cristo um dia voltará. E Ele voltará para resgatar a sua amada igreja desta terra. E viver com ela para todo sempre. Aqueles que aqui estão, que já fizeram essa decisão por Jesus, guarda a sua fé, guarda a sua vocação até o dia em que Jesus voltar. Você que ainda não se decidiu por Jesus, por favor, não perca mais tempo. Faça uma aliança de fé com Jesus, porque Jesus pode voltar a qualquer instante. E se você não tiver se comprometido com Ele, você não poderá viver com Ele eternamente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Sem Jesus você não é nada. Sem Jesus, meus amados, nós não passamos de meros pecadores. E como pecadores, o nosso salário é a morte. O nosso salário é a morte. Jesus é o único que pode nos livrar dessa condenação. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Feche os seus olhos nesse momento. Meus amados, eu quero pedir a vocês que intercedam nesse instante. Às vezes, meus irmãos, nós não temos nenhuma conversão aqui no nosso templo. Mas eu quero lembrar aos amados irmãos que muitas pessoas estão nos assistindo em vídeo. E quando você ora aqui na igreja, você está orando também por essas pessoas que estarão nos assistindo. Ore, meus amados irmãos, para que essa mensagem possa tocar no coração de todas as pessoas, tanto aquelas que aqui estão presentes, quanto aquelas que estarão sendo alcançadas por essa mensagem em vídeo. Nós não poderíamos, meus irmãos, encerrar este culto sem dar a você a oportunidade de dizer publicamente: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e quero fazer uma aliança de fé com o Senhor nessa noite. Nós tivemos, meus amados irmãos, nessa tarde, um dos acontecimentos mais lindos na vida cristã, que é o batismo. Irmãos que um dia entregaram a sua vida nas mãos de Jesus, hoje vieram diante da igreja e foram sepultados para o velho homem e ressuscitados para uma nova vida com Jesus. O batismo, meus irmãos, é uma ordem que deve ser cumprida por todo ser humano na face da terra que já se entregou nas mãos de Jesus. E se você ainda não se entregou nas mãos de Jesus, nós queremos dar a você a oportunidade nessa noite. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, se você ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus, se você ainda não disse para esse Jesus: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e me entrego completamente em tuas mãos, faça isso nesse momento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nesse exato momento, todas as pessoas nessa igreja estão orando por você. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. E é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, a palavra de Deus também está falando a você nesse momento. O Espírito Santo de Deus também está falando a você nesse instante. Volta para a casa do teu Pai. Reconcilia-te com o teu Senhor e com o teu Criador. Não perca mais tempo. Quanto mais tempo você vive longe dos caminhos de Deus, mais chance de perecer no inferno você tem. E não é isso que Deus deseja para mim e para você. A palavra de Deus, meus amados, nos diz, no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe, meu caro irmão, minha cara irmã, outro mediador entre Deus e os homens. Só Jesus pode te conduzir a Deus. A palavra de Deus, meus amados, nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus.
você terá nessa noite a oportunidade de confessar ou de negar a Jesus Cristo publicamente. E para dar a você esta oportunidade, é que eu pergunto nesse momento: há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Há alguém nessa noite que está desviado dos caminhos de Jesus e deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Não perca mais tempo, meu irmão. Não perca mais tempo, minha irmã. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 9, verso 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Nem eu nem você sabe o dia exato da nossa morte. Fato é, meus amados, que depois que nós morrermos, nós não teremos mais outra oportunidade. A hora é agora. O momento é este. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Há alguém nessa noite que está desviado dos caminhos de Deus e deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós também queremos orar pela sua vida. Tudo que nós queremos fazer, glória a Deus, pode abaixar sua mão. Tudo que nós queremos fazer é orar por você. O que uma oração pode fazer de mal para a sua vida? O que uma oração pode fazer de mal para você? Você às vezes se mete com tantas coisas ruins lá fora, com drogas, bebidas, prostituição, e você não tem medo dessas coisas te matarem. Tudo que nós queremos é orar com você nessa noite. Por que você está com medo? Não se acovarde diante de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Há mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus ou se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Eu não vou insistir muito, meus amados. A palavra de Deus ela foi pregada. O Espírito Santo está falando ao seu coração. E a palavra por si só já é um convite para o arrependimento. Eu quero convidar essa jovem que levantou a sua mão para vir até aqui à frente, que eu quero orar com você. Como que é seu nome? Aline. A Aline levantou a mão dela, querendo se reconciliar, Aline. Reconciliar com Cristo e com sua igreja, meus irmãos. E para nós essa é uma alegria muito grande. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, curve a sua cabeça nesse instante. Faça essa oração da mesma forma que a Aline estará fazendo comigo nesse instante. Não deixe de se apresentar diante de Jesus e de reconhecer os seus pecados. Isso é tudo que Jesus espera de você. Que você o reconheça como Senhor e Salvador e se arrependa dos seus pecados. Eu quero pedir à igreja nesse instante que se coloque de pé. Feche seus olhos, curva sua cabeça, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesse momento, eu me reconcilio com o Senhor e com a tua igreja. Senhor Jesus, eu reconheço que andei por caminhos que não agradam ao Senhor. Mas nesse momento, diante do toque do teu Espírito Santo, eu estou reconhecendo os meus pecados e me arrependendo diante do Senhor e desta igreja. Senhor Jesus, me perdoe e me receba novamente em teus braços. Amém. Amém, Aline? Agora eu quero que você olhe para trás e veja a mensagem que nós temos para você. Seja bem-vinda à família de Jesus. E agora essa família vai vir aqui na frente te dar um abraço. Amém?
Mais uma vez, meus irmãos, eu quero agradecer a vocês pelo amor, pelo carinho, pela dedicação dos irmãos para comigo e para com os meus familiares. O meu compromisso, em primeiro lugar, é com Jesus Cristo, meus irmãos. E essa ideia de comprometimento é a ideia que eu tenho tentado transmitir aos amados irmãos desde o primeiro dia em que eu estive aqui na Segunda Igreja Batista. Hoje eu estava conversando com o irmão Geraldo Júnior e ele disse assim: pastor, nós precisamos fazer mais uns 3 para poder colocar aqui na igreja. A ideia que está naquele banner, meus irmãos, é justamente a ideia que eu tenho trabalhado desde o primeiro dia em que eu me coloquei aqui a serviço de Jesus Cristo na Segunda Igreja Batista em Rio Verde. E é muito bom, meus irmãos, perceber que os irmãos têm acatado a essa ideia e se demonstrado também cada vez mais comprometidos e dedicados, não com o pastor, não com a igreja simplesmente, mas principalmente com Jesus Cristo. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos, meu Pai, não apenas nessa noite, mas durante todo esse dia especial, Senhor. Eu agradeço a Ti, ó Pai, pela vida de cada membro congregado e visitante da Segunda Igreja Batista em Rio Verde. Pelo amor, pelo carinho, pela dedicação, pelo comprometimento deles, não apenas comigo e com minha família, mas também, meu Pai, com esta igreja e principalmente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leva-nos, ó Pai, agora de volta aos nossos lares. Conceda, Senhor, a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana debaixo, meu Pai, da Tua paz e da Tua proteção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém.